Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Convido neste momento para fazer parte desta mesa diretora o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, Matheus Jorge Calegário. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados, especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TVL e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro, que chegou e desbravou tuas riquezas, que tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O meu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz um peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Alana de Mello Oggen para fazer o momento bíblico. Mateus 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Convido a vereadora mirim Helena Pereira Lima para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da terceira sessão ordinária mirim. Em 4 de abril de 2022, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a terceira sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Yuri Mendes Cobos Balint. Em seguida,
o presidente mirim solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário, constatando o número regimental de vereadores mirins. Deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Samuel Batista fez a leitura do momento bíblico, enquanto o vereador mirim André Brates Nazário fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre a vereadora mirim suplente da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenweger, Tainara dos Santos Silva, a vereadora mirim suplente da ECIM Coronel Pedro Cristiano Federsen, Thalita Galque Teissa, e a vereadora mirim suplente do Colégio Shalom, Carolina Firmo, pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 1 a 6 de 2022, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de abril, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Convido, neste momento, o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, Matheus Jorge Calegário, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Bom dia. Cumprimento o presidente mirim Yuri Mendes. Cumprimentando, estendo meus cumprimentos à mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos telespectadores da TVL e redes sociais. Eu gostaria de falar sobre o dia 17 de maio, um dia não muito conhecido e que algumas pessoas podem achar besteira. Mas nesse dia se comemora o Dia Mundial da Reciclagem, que é, por sua vez, uma data muitíssimo especial, e tem como objetivo ser uma data para pensarmos nas questões ambientais e na nossa forma de consumir. Já pensou se nas escolas tivessem lixos recicláveis e fosse incentivada a educação ambiental? O quão melhor não seria para o meio ambiente, sendo isso uma coisa simples, pois eu estou citando o dia 17 de maio por ser o Dia Mundial da Reciclagem, mas não signifique que só devemos ajudar o meio ambiente nessa tal data, mas sim no ano inteiro. A separação do lixo ainda não é uma realidade em todos os espaços. Mesmo quando acontece, a coleta seletiva também não passa com frequência, e o lixo separado acaba indo para o caminhão normal, o que faz com que o processo de reciclagem não aconteça. Além disso, não podemos discutir apenas reciclagem sem falar nos nossos hábitos de consumo, e o quanto somos incentivados a consumir cada vez mais, sem considerar que tudo que descartamos vira lixo. Outra coisa que acho importante mencionar são as hortas. Sim, isso mesmo, as hortas. Pois mesmo tendo em quase todas as escolas, elas ainda assim não têm o destaque que merecem. Além das hortas serem um espaço em que podemos ter contato com a terra e com a natureza, ainda possibilitam que possamos consumir o que produzimos livre de qualquer tipo de agrotóxico. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao vereador mirim suplente Matheus pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenha outros compromissos, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra a vereadora mirim Helena Pereira de Lima, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umbenhal, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente mirim Yuri Mendes e, em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, demais autoridades, o público aqui presente, também os telespectadores da TVL Blumenau e das redes sociais. A todos, uma boa tarde. Hoje venho a esta tribuna falar de um tema que muitos têm vergonha de conversar: menstruação e pobreza menstrual.
O ciclo menstrual é algo da natureza da mulher. A menstruação é basicamente a descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação. O corpo feminino se prepara para a gravidez e, quando esta não ocorre, a membrana interna do útero se desprende, ou seja, algo natural de nosso organismo. Mas, como disse no início, as pessoas parecem ter até medo da palavra menstruação. Porém, nós temos que entender que é algo normal. Todas nós temos isso. E não há do que se envergonhar. Tá bravinha? Então tá de TPM. Todas nós já ouvimos isso alguma vez na vida. Mas será que essas pessoas ao menos sabem o que é isso? TPM é a tensão pré-menstrual, que é a combinação de sintomas, como cólica, mudança de humor, dores nas costas, entre outros sintomas que algumas mulheres apresentam 1 semana ou até 5 dias antes da menstruação. Novamente, é algo de nossa natureza. Menstruação não é algo terrível. Por mais que muitas sofram nesse período, é algo normal. Então, não há do que ter vergonha. Como citei, nós não controlamos isso. Simplesmente acontece. E algo primordial nessa situação é a higiene. Todas nós devemos ter acesso a absorventes, papéis higiênicos, sabonetes e também um banheiro conservado. Mas isso precisa ser melhor divulgado. Hoje venho falar da pobreza menstrual, a que se define pela falta de recursos básicos, infraestrutura adequada e conhecimento, ou seja, quebra de tabus e preconceitos sobre o tema, para que pessoas que menstruam tenham plena capacidade de cuidar de sua menstruação. É algo importante ressaltar que, além de meninas e mulheres, homens transexuais também menstruam. As causas da pobreza menstrual giram principalmente em torno da desigualdade social. Assim, não são todos que têm acesso às informações sobre o assunto e nem higiene básica. Por isso, proponho que sejam compradas e armazenadas em todas as escolas de nosso município bolsas de água quente para aquelas que estiverem com cólica ou dores causadas pela menstruação possam usá-las. Também que sejam informadas desde pequenas sobre este assunto. Feitas conversações e palestras explicando mais sobre o ciclo menstrual, e não só para as garotas que menstruam, mas para todos, para não haver mais brincadeiras bobas sobre isso. E a todos os estudantes que estão ouvindo esse discurso, vão às suas escolas e tentem chamar as pessoas para que possam ajudar, para que cada um leve um absorvente e deixe guardado numa caixinha no banheiro. É uma forma de demonstrar nossa união, a união das mulheres. Pois nem todas nós temos condições de ter tudo o que é necessário. Por favor, revisem a higiene dos banheiros das escolas, se há papel higiênico e sabonete. E se não houver, não fique só reclamando. Vá falar a alguém que possa ajudar. Nós, mulheres, somos fortes e capazes e, com nossa união, conseguimos tudo. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra a vereadora Mirim, Beatriz Caroline de Andrade, a Escola Básica Municipal Professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, e em seu nome cumprimento a mesa diretora. Meus colegas vereadores mirins, lideranças aqui presentes, público que nos assiste pela internet. A todos uma boa tarde. Com mais de 200 casos de dengue, cidades de Santa Catarina decretam emergência por conta da doença. Essa notícia foi veiculada no dia 8 de abril pelo site de G1 Notícias. A matéria assinada pela jornalista Joana Caldas, do G1 Santa Catarina, informa ainda de que os 295 municípios catarinenses, 125 são considerados infestados pelo mosquito transmissor. E 21 cidades estão em nível epidêmico. Segundo a DIV, diretora de Vigilância Epidemiológica, o órgão divulgou as cidades onde ocorreram mortes por dengue em 2022. Somente no caso de Criciúma, um morador foi infectado fora de Santa Catarina. Já ocorreram 7 mortes em 7 cidades diferentes do estado, sendo 6 homens e uma mulher, com idades entre 40 a 86 anos. As cidades que registraram as mortes foram Brusque, Caibi, Chapecó, Criciúma, Itá, Romelândia e Xanxerê. O estado já registrou mais de 9.422 casos da doença. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera epidemia quando há mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Blumenau ainda não está em nível epidêmico, porém está entre as 125 cidades infestadas pela doença. Estes números me preocupam. E acredito que preocupa cada um de vocês. Essa situação está acontecendo, em parte, pela falta de cuidado e prevenção. Querendo ou não, isso está acontecendo com a nossa cidade é da nossa responsabilidade, pois muitas das vezes
Falamos que estamos fazendo a nossa parte, mas nem sempre a fala é coerente com a prática. Limpar o nosso quintal é a nossa parte, não deixar os recipientes de qualquer tipo de acumularem água. Pequenas ações podem trazer um grande resultado. Faça sua parte conscientizando vizinhos, amigos e familiares. No caminho até essa escola, observe se há focos de água parada, lixo acumulado. Denuncie as autoridades e informe a direção da sua escola. Faça a sua parte. Em vez de só falar que vai juntar, só falar que vai limpar, realmente faça isso. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra o vereador mirim Johan de Souza Clay, da Escola de Educação Básica Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos acompanham pela TVL e plataformas digitais. Hoje, eu falarei sobre como as sinalizações de trânsito desempenham um papel importantíssimo na organização do tráfego. Elas têm como finalidade orientar o fluxo de veículos e pedestres e aparecem de várias formas, como as placas de indicação, que mostram destino, distância e estabelecimentos, advertência, que alertam sobre condições perigosas, e regulamentação, que informa aos condutores e pedestres as condições da via, proibições, obrigações e restrições. Os semáforos também fazem parte dessas sinalizações, sendo uma das mais fundamentais para o controle do deslocamento das rodovias. E sua ausência é altamente perigosa, pois o trânsito fica desorganizado e as chances de ocorrerem acidentes são altíssimas. Por isso, eu gostaria de requerer a fiscalização ativa de vias públicas, juntamente com a colocação de semáforos e radares em locais onde há necessidade, como a Rua República Argentina, onde se localiza o AG Centro, onde não há muitas sinalizações e muitos dos motoristas passam acima do limite de velocidade permitido na via, colocando em risco não só a eles próprios, mas também a vida de outros motoristas, ciclistas e pedestres. Obrigado pela atenção. Com a palavra o vereador mirim André Luiz Bratz Nazário, da Escola de Educação Básica Carlos Tettin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, muitas coisas me deixam triste, mas roubar a minha escola me deixa muito frustrado. Com as pessoas que praticam esse tipo de delito, Para quem não sabe, a escola Carlos Tettin foi roubada na madrugada do dia 11 de abril de 2022. Sendo essa a 4ª vez que o colégio é furtado em menos de 4 anos. Antes disso, em 2020, torneiras e válvulas foram furtadas no colégio, deixando as pias desreguladas. Em 2021, em dezembro, a escola passou por mais um furto, dessa vez a fiação elétrica da escola, que deixou a escola por um longo período sem energia. E agora em 2022, também novamente, a fiação elétrica foi furtada, junto com a caixa elétrica que foi retirada e o motor do portão que foi extraviado. Sobre isso tudo que citei, apresento algumas soluções para a segurança em Blumenau, como adicionar alguns guardas de trânsito em diferentes ruas de Blumenau, que são mais movimentadas por pedestres, ciclistas e motoristas, e adicionar mais rondas policiais no bairro Victor Konder, que, segundo uma pesquisa, o bairro Victor Konder é o mais propenso a furtos em Blumenau. E eu queria terminar com uma frase que eu acho muito importante para mim, em meio disso que eu falei. No fim do jogo, o rei e o peão vão para sempre a mesma caixa. Obrigado. Com a palavra o vereador mirim Guilherme Fernandes Albanais, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osseram, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, também quem nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal da TVL. Hoje irei levantar alguns tópicos que podem melhorar o ambiente escolar. Uso do sistema CFTV, as câmeras de monitoramento, que podem ajudar a acompanhar os acontecimentos no ambiente coletivo das escolas, assim como intimar as pessoas mal intencionadas, comentam algum tipo de vandalismo, entre outras situações. Vocação de aptidão. Os alunos que graduam, quais dificuldades e facilidades cada um tem, assim tornando o ensino mais proativo, principalmente nos período pós-pandêmico, que houve uma perda considerável da evolução escolar com as medidas necessárias tomadas pelos governantes. Por fim, eu considero uma prática do canto dos hinos municipal, estadual e nacional devem ser obrigatórios nas escolas por uma quantidade pré-estabelecida, para que os alunos tenham conhecimento e, nesse momento cívico, voltem a resgatar sentimentos de orgulho pelo território onde vivem. Pretendo evoluir com essas ideias de uma forma de petição. E desde já conto com as colaborações dos meus colegas vereadores mirins. Agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima e produtiva semana. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Coelho, da Escola de Educação Básica Professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Meus cumprimentos ao presidente Mirim Yuri Mendes, autoridades da mesa diretora, vereadores aqui presentes e a que nos acompanham pela TVL e internet. A todos uma boa tarde. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a recém-vereadora empossada Gisele e apresentar minha grande satisfação em ver que o número de mulheres na política cresce cada vez mais. Hoje, dia 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, também conhecido pelo Dia do Monteiro Lobato, considerado o gigante da literatura infantil. O estímulo da leitura causa de várias aprendizagens e, juntamente, o desenvolvimento da fala e da própria criança. Porém, infelizmente, não damos tanta importância a uma ação que deveria ser tão admirada. Deixamos também de nos permitir adquirir mais conhecimento e aprimoramento pela timidez, quando feito em salas de aula e que muitas vezes se tornam motivos de zombaria. Termos a comemoração nesse dia torna mais visível e possivelmente mais compreensível às próprias crianças a importância da leitura de não só livros didáticos, mas também de diversos outros gêneros. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira, da Escola Cívico-Militar de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente mirim Yuri Mendes e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Esse mês estava passeando no shopping e me divertindo, até que vi uma biblioteca com uma pequena cafeteria dentro. Achei muito interessante ver várias pessoas lá dentro sentadas enquanto liam seus livros e tomavam café. Adorei essa ideia. Fui pesquisar sobre mais bibliotecas diferentes e descobri que existem bibliotecas ambulantes, como, por exemplo, a Biblioteca Pública Dr. Fritz Miller, que completou 30 anos em 2007. Tendo em vista que nem todas as pessoas e escolas possuem bibliotecas ou condições para comprar livros, a biblioteca ambulante oferece livre acesso aos livros e também amplia possibilidades de múltiplas escolhas. Achei incrível e muito boa essa ideia de biblioteca, pois a leitura é algo muito importante para todas as pessoas. Ela ajuda a criar um bom vocabulário, ajuda na expressão e a escrever as palavras corretamente. Isso, por si só, já mostra como é um hábito que exercita a sua capacidade mental. Além disso, ler ainda estimula a pensar sobre diversos assuntos, a absorver novas opiniões e refletir sobre o que foi dito.
E ter esse estilo de biblioteca influencia mais ainda a leitura para as crianças. Então, quero reforçar minha ideia de termos mais bibliotecas assim. Terminando lendo uma frase de Mário Quintana. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. Com a palavra, a vereadora mirim Alana de Mello Oggen, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, em seu nome. Cumprimento também os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje gostaria de abordar uma das minhas principais propostas já apresentadas, uma horta comunitária. Tal proposta seria realizada com a colaboração das pessoas que frequentam a escola, tais como alunos, professores e funcionários em geral. Seria proposto que cada um trouxesse uma muda de planta, seja ela um pé de hortelã ou até mesmo uma muda de alho. Com a horta comunitária, pretendo desenvolver a ideia de conservação e conscientização ambiental. O tal pode ser utilizado para ajudar crianças mais novas no entendimento de sustentabilidade, o qual a importância já vem sendo abordada desde o 3º ano. Sua principal funcionalidade seria o uso de seus temperos na cozinha da escola, utilizando também os chás para quando algum aluno ou funcionário estiver com dores de barriga, garganta, etc. Tenho como uma de minhas metas realizar a execução da horta até o final do mês 5, para efetuar sua reinauguração no mês 6, em homenagem ao Junho Verde. É bom ter em vista que a estrutura da horta já está pronta, pois já fazíamos uso dela. Após a pandemia, porém, ela ficou sem os devidos cuidados e isso acabou resultando na morte das hortaliças. Obrigada pela atenção, boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Henrique Batista, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara, Yuri Mendes, a mesa diretora, os demais vereadores mirins e as lideranças aqui presentes, os que nos acompanham nas mídias da TVL, a todos uma boa tarde. Retomando sobre a mesma linha de raciocínio, hoje quero falar sobre a arborização. Como já sabemos, nossa cidade é bem arborizada. É só olharmos pela janela que sempre no fundo da paisagem aparecem os morros e montanhas cobertos pelo verde. Porém, vejo que falta uma coisa que é essencial: diversificar os locais e bairros onde existe a prática da arborização. Devemos considerar que a arborização urbana proporciona às cidades inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual e auxiliar na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado. Quero que hoje minha participação seja realmente pautada ao incentivo dessa prática. Percebo que aqui dentro dessa Casa Legislativa há muito carinho dos parlamentares por essa causa, tanto os mirins como os adultos. Faço um apelo para que façamos requerimentos e campanhas em nossas escolas e bairros, a fim de plantarmos árvores de maneira segura, de acordo com a espécie, respeitando muros e fiação elétrica existentes no local. Para encerrar, deixo uma conhecida frase: seu futuro depende do que você tem semeado hoje. Obrigado a todos pela atenção. Antes de passar ao próximo orador, gostaria de cumprimentar especialmente o vereador mirim suplente aqui presente, Lucas Laravelho. Com a palavra, a vereadora mirim Andriele Camille Hitzky, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de iniciar cumprimentando o presidente Mirim, Yuri Mendes, e, em seu nome, cumprimento a mesa diretora e demais colegas vereadores mirins. Também aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa e outros meios digitais. Uma boa tarde. O dia 21 de setembro, um dia que para muitos é considerado um dia igual como todos os outros, mas isso tem que acabar. Esse dia é designado para a luta de pessoas com deficiência. Esta data foi oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133. Entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta de pessoas com deficiência. A deficiência atinge diferentes níveis e pode ser classificada em 4 tipos: a física, a auditiva, a visual e a mental. Com a doença física, o paciente apresenta problemas no seu corpo que comprometem o desenvolvimento de funções físicas. Esse tipo é encontrado, por exemplo, em paraplégicos ou em pessoas com paralisia, membros amputados ou deformidades congênitas. As pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, são aquelas que possuem perda bilateral, parcial ou total do sentido da audição. As pessoas com deficiência visual são aquelas que apresentam problemas que dificultam a visualização de objetos. É considerado deficiente visual aquele que é cego ou apresenta baixa visão. Ressalto que problemas como astigmatismo, miopia e hipermetropia não são considerados deficiências. Na deficiência mental, as pessoas apresentam um funcionamento mental abaixo da média. Vale destacar que, para ser considerada uma deficiência, os sintomas devem surgir antes dos 18 anos de idade. Percebe-se que existem diferentes tipos de deficiência e cada uma é responsável por um tipo diferente de limitação. Muitas vezes, essas limitações podem comprometer a qualidade de vida do indivíduo. Por isso, é de extrema necessidade o desenvolvimento de medidas de inclusão. Muitas conquistas já foram obtidas, mas muitas pessoas com deficiência ainda sofrem a falta de acessibilidade e preconceitos. A falta de acessibilidade é uma grande barreira, uma vez que impede, muitas vezes, a locomoção, a comunicação e até mesmo o direito à informação. Termino meu discurso com a frase de Platão: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Piaz dos Santos, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Meus cumprimentos ao presidente Yuri, à mesa diretora e aos demais presentes e que nos acompanham pela TVL. Hoje vim agradecer um feito, uma conquista em minha escola, General Lúcio Esteves. Neste início de ano, minha escola concluiu a reforma do ginásio, que já está sendo muito útil. Antes utilizávamos um campo de grama, tendo algumas dificuldades, como em dias de chuva, as aulas de educação física seriam apenas realizadas na sala de aula. Em manhãs úmidas, escorregar e se machucar também era uma possibilidade. Atividades extracurriculares também não eram realizadas. Agora temos atividades como vôlei, atletismo, basquete e entre outras atividades, realizadas nos contraturnos. Não temos mais problemas como sol excessivo, chuvas ou gramados úmidos, tendo uma arquibancada de um tamanho bom e piso adequado para as práticas físicas. Um agradecimento a todos que colaboraram com esta obra. Obrigada por me ouvirem. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela de Siqueira Pereira, da Escola de Educação Básica Padre José Maurício, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Yuri Mendes. Em nome de quem cumprimento também a mesa diretora, todos aqui presentes e os que nos acompanham pela TVL e redes sociais. Quantas vezes você já chegou no fim do dia morrendo de cansaço mental, sem resultados ao nível do seu esforço, procurando algo que explique toda a energia que você está gastando?
Por mais que você tente medir sua produtividade em listas de tarefas, horas trabalhadas, projetos concluídos e tantas outras formas de avaliação, muita coisa que você faz durante o dia é como se fosse nada. Chega a ser tudo tão cansativo e exaustivo, mas para você nunca acaba sendo suficiente. Primeiro, você acaba achando que é apenas o cansaço de um dia exaustivo. Depois se passam dias, semanas e até meses. As dores de cabeça ainda te perseguem. A comparação e a validação acadêmica tomam conta dos seus pensamentos. É então que você percebe o quão esgotado está. Que não possui mais forças para dar conta de tudo que é jogado para cima de si mesmo. Como disse Freud, somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Você começa a se cobrar e se perguntar, será que o meu esforço é suficiente? Minhas notas poderiam estar melhores. Será que se eu não conseguir eu vou decepcionar muitas pessoas? Por que me sinto tão sozinha? E tudo que você mais busca no fim do dia é deitar na sua cama e ficar lá. Mas então, como lidar com tudo isso? Como passar por cima dessa exaustão e desse sentimento de incapacidade? Lidar com a sobrecarga mental não é fácil. Principalmente nos dias de hoje, que parece exigir tanto, mas tanto de nós mesmos. Nesse sentido, precisamos criar métodos de escape para lidar com a situação e descobrir como preservar a nossa saúde mental. Tire um tempo para espairecer, ter um tempo para respirar e fazer uma atividade que lhe dê prazer. Leia um livro, ouça suas músicas favoritas, maratone filmes que você tanto gosta ou que sempre teve vontade de assistir. Se permita conhecer coisas novas, abrir sua mente para novos ares. E, por fim, saiba que você não deve se pressionar tanto assim. Ser mais gentil consigo mesmo. Está tudo bem você não estar bem. Isso não tira todo o seu esforço que você teve e nem mede a sua capacidade de algo. Tem dias que virão com tudo para cima de você. E está tudo bem. Não estar preparada para tudo isso. Vá com calma, respire um pouco. Ninguém está com pressa para viver. Você merece um tempo para si mesmo. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Weber, da Escola Básica Municipal Tiradentes e professora Júlia, que dispõe de 5 minutos. Olá, senhoras e senhores da mesa de diretores, vereadores e mirins, público presente e quem nos assiste pela TVL e outras redes sociais. Meu nome é Júlia Weber e eu estudo na escola EBMB Tiradentes e Prof. Júlia Strazowskoskas. E hoje vim falar sobre educação em casa. Desde crianças, os pais educam seus filhos para que no futuro... Tá com problema isso aqui? Tá. Para que no futuro eles tenham uma vida boa e saudável. Cada família segue o seu tipo de educação. No Japão, por exemplo, os pais já ensinam e educam seus filhos a saírem de casa. As crianças aprendem a fazer desde tarefas domésticas até outras coisas mais importantes, o que certamente resultará em uma boa ou exemplar educação, podendo fazer uma grande mudança nas gerações futuras. Mas as escolas também precisam ajudar a fortalecer essa educação, com ensinamentos diversos e com matérias como matemática, português, ciência, geografia, história, educação física, ensino religioso, artes, música e aulas extracurriculares. O que é educação domiciliar? O estudo domiciliar é consciente em formato educacional, onde o estudante não frequenta a escola tradicional e estuda em casa. Em grande parte dos casos, os pais desempenham o papel de professores. Na prática, legalizada. Em 65 países, como Estados Unidos, França, Noruega, Austrália, Portugal, Rússia e Nova Zelândia, a educação domiciliar, portanto, é uma prática que permite às famílias ou tutores sejam responsáveis pela docência de crianças e adolescentes. Uma frase que me disseram na minha escola foi que a educação tem que vir de casa. Então, desde pequeno devemos ser educados e levados para serem ensinados e adquiridos para possamos transmitir às futuras de educação e assim continuar. Obrigada pela sua atenção.
Com a palavra, o vereador Mirim Matheus Brian Novaski, da Escola de Educação Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Yuri Mendes, em seu nome e cumprimento os demais membros da mesa diretora, público e pessoas prestigiando pelo meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o meu suplente Matheus Jorge Calegaro, que fez uso da palavra na tribuna livre. A todos uma boa tarde. Hoje irei falar sobre um movimento que acontece todos os anos em minha escola. Porém, não pôde acontecer em 2020, nem em 2021, em consequência da pandemia. Falo da partilha de Páscoa, que acontece em todas as quintas antes da Páscoa, e a última partilha realizou-se no dia 14 de abril deste ano. Peço que coloquem as fotos tiradas na partilha no telão. A partilha de Páscoa é simplesmente um dia que refletimos sobre o sentimento de partilhar a mesa, a comida, a conversa e a convivência, independente da religião. Damos, assim, sentido a essa data tão importante. Em um primeiro momento, temos sempre a fala de alguém falando sobre a Páscoa, de diversas formas. Já tivemos padres, pastores, professores religiosos, pessoas da comunidade, entre outras pessoas. Toda participação é bem-vinda. Depois disto, toda a escola se junta para partilharmos do que cada um trouxe, como colaboração para o lanche coletivo. Por isso, uma partilha de Páscoa. E é importante dizer que mesmo que alguém não possa colaborar com o lanche, é muito bem-vindo para partilhar do que está na mesa. E essa experiência é muito boa, pode ter certeza. É muito bom sabermos que podemos contar um com o outro. Então, com isso, lanço a proposta de que as escolas que ainda não fazem esse tipo de evento considerem a possibilidade de fazer a partir do ano que vem, pois isso é uma gratificante, muito gratificante. Podem ter certeza disso. Obrigado pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim, Amanda Eduarda Ferreira, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim Yuri Mendes Cobos Balint, da Escola de Educação Básica Lotter Creek, que dispõe de 5 minutos. Bom, meus cumprimentos à vice-presidente desta Casa Mirim, Amanda Eduarda Ferreira. Juntamente, estendo meu cumprimento à mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes, coordenação da Câmara e telespectadores via TVL e internet. A todos uma boa tarde. Para esta sessão, trouxe apenas 2 pontos a apresentar, que são de extrema necessidade. Primeiramente, apresento a segurança elevada nas escolas. Um exemplo recente foi o ocorrido com a Escola de Educação Básica Carlos Testin, sobre o 4º furto na escola, que dessa vez foram as ligações elétricas da escola. E se estivessem alguns estudantes ou funcionários no local e sofrido as consequências da sua vida. Isso pode acontecer. Devemos ter uma alta proteção para os alunos e professores, pois lá eles passam horas do seu dia e simplesmente um estranho pode vir a cometer algo contra eles facilmente. Por isso, trago a consideração urgente para o aumento da segurança nas escolas e peço apoio a todos vocês. Como último tópico, uma reunião com a secretária da Educação do Estado para debater sobre a alimentação nas escolas, pois em muitas unidades já vem acontecendo dos cardápios não serem seguidos corretamente e os estudantes ainda encontrarem cabelos, cascas de outros alimentos, resíduos de outros objetos e mais. E de forma alguma podemos permitir que isso aconteça, porque além de afetar a comida, pode acabar causando intoxicação alimentar nos estudantes e alguns outros problemas de saúde gravíssimos, causando até a morte de alguns deles. Dou por fim ao meu pronunciamento, agradecendo por ouvirem e compreenderem que tais assuntos merecem total atenção nossa, para rapidamente resolvê-los, trazendo melhores condições aos estudantes. Muito obrigado e tenham uma ótima tarde. Devolvo a palavra ao presidente Yuri Mendes Cobos Balint para dar continuidade aos trabalhos.
Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 7 de 2022. Vereadora Beatriz Caroline de Andrade. Pedido de providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar a construção de calçadas seguras e em bom estado na Rua Plátano, via de acesso escolar à EBMB, Professora Hela Altenburg. O pedido se faz necessário tendo em vista que alunos, professores e demais pessoas correm risco de vida ao percorrerem esse trajeto, pois andam em meio aos carros, motos, vans e entre outros veículos de locomoção. Em discussão. Com a palavra a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. A segurança dos alunos, professores, pais, responsáveis e demais pessoas que vão nesse trajeto é muito importante, porque todos os dias elas correm risco de vida. Acidentes podem ser causados e isso, querendo ou não é uma coisa boa e nem certa. A segurança de todos é necessária e, por isso, peço o apoio de todos vocês para que esse requerimento seja aprovado. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que levantem a mão. Aprovado. Requerimento 8 de 2022. Vereador Johan de Souza Klein. Pedido de providências no sentido de construir uma passarela da EEB Pedro II, a sua quadra de esportes. O pedido se faz necessário tendo em vista que, mesmo tendo uma faixa de pedestres, muitos alunos e também motoristas não a respeitam, o que pode acabar causando acidentes. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, como a segunda secretária disse, a passarela seria necessária para garantir a travessia segura dos alunos, já que muitos deles e muitos motoristas também não respeitam a faixa de pedestres, o que pode acabar causando acidentes. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Requerimento 9 de 2022. Vereador Matheus Braia Novaski. Pedido de providências no sentido de pavimentar a Rua Luiz Cruz. O pedido se faz necessário tendo em vista que os alunos, professores e moradores do bairro Fortaleza e Fortaleza Alta precisam passar todos os dias por esta estrada de barro. Além disto, perto dessa rua está localizado o Hospital Universitário da FURB, onde também está localizado o AG da Fortaleza, enquanto o prédio antigo está passando por reformas. Sendo assim, muitos carros e pessoas se locomovem por esta rua. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Na rua de minha escola, na Rua Luiz Cruz,
Perdão. Ali na rua Luiz Cruz está com uma rua de barro. Está num estado muito precário para os alunos e todos os moradores que se locomovem pela esta rua. E isso está muito precário, então eu peço que aprovem meu projeto para que seja melhorado essa situação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Requerimento 10 de 2022. Vereador Matheus Brian Novaski. Pedido de providências no sentido de construir uma cobertura para a quadra de esportes da EBM Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegorim, localizada na rua Luiz Cruz, bairro Fortaleza Alta. O pedido se faz necessário tendo em vista que, em dias chuvosos, os alunos de educação física não podem praticar esportes, o que é importante para a saúde e para a qualidade de vida. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Como a segunda secretária mencionou, eu coloquei essa situação por causa que nas aulas de educação física, os alunos, quando chove, os alunos não podem usá-la. E a gente tem que ficar embaixo do teto, que é o refeitório, que não tem espaço quase nenhum praticamente, onde tem mesas. E a esporte é muito bem para a saúde, faz necessário. Tendo em vista disso, eu peço que aprovem meu projeto para fazer a cobertura da quadra. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Requerimento 11 de 2022. Vereadora Amanda Eduarda Ferreira. Pedido de providências no sentido de ofertar almoço para alunos necessitados, para que assim possam participar dos projetos no contraturno. O pedido se faz necessário tendo em vista que há muitos projetos de reforço no contraturno, porém nem todos os alunos podem participar pela falta de almoço. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Nossa escola Federsen tem vários projetos sendo ofertados, porém, nossa comunidade é situada a 30 quilômetros de distância do centro de Blumenau. A maioria é carente, morando em áreas rurais, sem disponibilidade de transporte, dificultando a eles a oportunidade de participarem desses projetos. Portanto, os projetos do contraturno dependem da possibilidade de ofertarmos a alimentação, o almoço, para alcançarmos os desejados resultados positivos, possibilitando a permanência do aluno em tempo integral, pelo menos nos dias em que nos participe dos projetos. Conto com o apoio de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 12 de 2022. Vereadora Amanda Eduarda Ferreira. Pedido de providências no sentido de disponibilizar profissionais para auxiliar alunos em questões psicológicas. O pedido se faz necessário tendo em vista que ajudará o aluno, tanto dentro da escola, nas atividades pedagógicas, quanto na vida pessoal. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Essa necessidade de um psicólogo e a participação dos professores neste processo se deve pelo fato de que a situação atual da pandemia intensificou problemas como os de ansiedade, entre outros. O grupo de apoio seria um momento apropriado para conversarmos, orientarmos e ajudarmos uns aos outros, criando também conexão e afetividade entre os alunos. Isso trataria como benefício os adolescentes mais dispostos para as aulas, também melhorando a relação deles com os professores e alunos, diminuindo também a taxa de suicídio. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado.
Requerimento 13 de 2022. Vereadora Rafaela de Siqueira Pereira. Pedido de providências no sentido de revitalizar o espaço da biblioteca da EEB Padre José Maurício. O pedido se faz necessário tendo em vista que o trabalho realizado num espaço adequado, com material apropriado e um profissional especializado para auxiliar os alunos é essencial para entender as necessidades dos usuários neste espaço. Em discussão. Com a palavra a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. As bibliotecas escolares do ensino público devem motivar o acesso aos livros, promovendo movimentos de leitura e estabelecendo mecanismos que capacitem o interesse de alunos a esse espaço. Esse projeto tem como objetivo geral viabilizar e disponibilizar a informação, apoiando as atividades de ensino e pesquisa, contribuindo para a formação acadêmica de alunos e funcionários. Tendo isso em vista, peço apoio de todos para a realização desse projeto. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 14 de 2022. Vereador Johan de Souza Klein. Pedido de providências no sentido de seja feita a fiscalização e instalação de semáforos e radares ao longo da Rua República Argentina, onde se localiza o AG Centro. O pedido se faz necessário tendo em vista que a via possui poucos semáforos e muitos motoristas passam acima do limite de velocidade permitido, colocando a sua vida e a de outra pessoa em risco. Em discussão. Então, eu não tenho uma oposição sobre esse requerimento. Só uma coisa, seria interessante também ser colocado as lombadas no local para ajudar a diminuir a velocidade dos carros. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa do seu requerimento. Como citado anteriormente pela segunda secretária, a rua possui poucos semáforos e muitos motoristas passam acima do limite de velocidade permitido, o que coloca a vida deles e a de outras pessoas em risco. Então, eu acho necessário ser feita a fiscalização e instalação de radares e sinalizadores. E peço a ajuda de vocês para que esse requerimento seja aprovado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 15 de 2022. Vereadora Maria Eduarda Coelho. Pedido de providências no sentido de cobrir a quadra externa da Escola de Educação Básica Professor João Whitman. O pedido se faz necessário tendo em vista que, em tempos de calor e chuva, não é possível fazer o uso da quadra. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. A ausência da cobertura causa uma paralisação, porque em tempos de calor e até mesmo chuviscos, o uso da quadra se torna indisponível. Além disso, o uso dessa mesma quadra se limita a um só esporte. Isso porque é menor em comparação ao ginásio. E é incapaz de ser dividida como no ginásio por seu tamanho ser menor.
Peço apoio para a realização de tal projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes. Convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 2 de maio, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, uma ótima tarde.